Olá, sexto ano, tio J de novo na área. Nós vimos anteriormente que uma reta ela pode ser determinada por dois pontos, tá certo? Como é o exemplo aqui, ó, tem uma reta determinada pelo ponto M e pelo ponto I. Mas e as semi-retas? Como é que elas são determinadas? Podem ser determinadas também por dois pontos. Mas qual é a diferença? Lembra que a reta ela é infinita? Pois é. A semi-reta, ela não é totalmente infinita. Ela possui um começo, mas não vai possuir um fim. Ela vai possuir uma origem. Nesse caso aqui, ó, a origem dela é no ponto A e ela vai passar pelo ponto C e seguir infinitamente. Nessa aqui de baixo, ela tem uma origem em B, vai passar pelo ponto D e vai seguir infinitamente. Tá certo? Isso é uma semi-reta. Eu posso dizer que ela tem origem, mas não tem fim. Tem começo, mas não tem fim. Tá certo? E como eu represento essa semi-reta? Observe. Como ela começa no ponto A e passa por C, eu vou utilizar os pontos A e C maiúsculos e vou botar uma seta em cima, uma reta em cima, mas apenas, a setinha apenas no sentido de C, que é justamente aonde ela não tem fim, ela passa direto. Como é que eu representaria aqui agora? De baixo, eu colocaria o B também, o D, a letra D. E observe, ela teria origem em B e passaria por D. Essa é a representação da minha semi-reta BD, tá bom? Olha aqui logo abaixo, nós temos o segmento de reta. O segmento de reta, gente, ele não é infinito. Na verdade, ele possui origem e possui fim, tá certo? Ó, a reta, ela está determinada, ela fica entre os pontos A e o ponto B. Tem origem A, tem fim em B, ou tem origem B e tem fim em A, tá certo? Ela é totalmente finita. Nosso segmento de reta é totalmente finito. E como eu represento ele? Também utilizando os pontos, letras maiúsculas, ó, A e B. E em cima, observe que não tem nenhuma setinha como tem na semi-reta e como tem na reta. Como ela é um segmento de reta, não possui seta. Então, quando vocês observarem dois pontos, duas letras maiúsculas, né, que representam pontos, e só com um traço em cima, vocês saberão que isso é um segmento de reta. E se possuir essas duas letras apenas uma setinha, saberão que se trata de uma semi-reta. Tudo bem, gente? Para ficar mais claro, vamos para o exercício aqui do lado, página 10, primeira questão. Por favor, abram um livro de vocês. Olha o que diz. Analise a figura e escreva o significado das representações a seguir. Na letra A, ele quer saber o que essas duas letras, com essa simbologia aqui em cima, representa. E nós já sabemos, né, gente? Ela representa justamente uma reta determinada por dois pontos. Então vocês podem escrever, é uma reta determinada por dois pontos. Bom, gente, o tio J vai tentar fazer aqui. Vamos lá, o tio J vai ficar bem aqui. Uma reta determinada por dois pontos. Beleza? E na letra B, o que nós temos representado? Nós temos aqui, gente, uma semi-reta. Uma semi-reta determinada. Vou dizer o seguinte, é uma semi-reta com origem no ponto M. Ok? Na letra C, uma semi-reta com origem no ponto I. E agora nós temos um segmento de reta, gente, letra D, ó. Não possui nenhuma setinha em cima das letras. Eu tenho um segmento de reta entre... Desculpa, essa letra ficou horrível. Entre os pontos M e I. Beleza, gente? Correçãozinha básica, para termos noção desses conceitos, dessas determinações. Tá certo, gente? É importante a gente saber disso, para a gente poder reconhecer. Nós iremos observar muitos exemplos que trarão essas definições. Tá certo, gente? Um forte abraço do professor J. Termine de responder os exercícios. Estudem bem. Tchau. Dando continuidade à nossa aula, tá certo?
nós vamos entender um pouco sobre segmentos consecutivos e segmentos adjacentes. Nós já entendemos o que eram segmentos colineares. Segmentos colineares são aqueles que pertencem à mesma reta. Segmentos que estão na mesma reta. Os segmentos consecutivos, eles não necessariamente estão na mesma reta. Entretanto, eles possuem uma extremidade em comum, né? Vamos observar aqui, ó. Eu tenho nesse desenho aqui, eu tenho vários segmentos de reta. Eu tenho um segmento de reta AB, eu tenho um segmento de reta BC. É ou não é? Esses dois segmentos de reta, eles são consecutivos. Por quê? Porque eles possuem o ponto B como extremidade em comum. Observem aqui, ó, na representação dele, ó. AB, BC. O B, ele é a extremidade comum entre o segmento AB e o segmento BC. Portanto, considera-se que ele é um segmento de reta, são segmentos de retas consecutivos. Os segmentos adjacentes, gente, para ser adjacente, ele precisa de três coisas. Eu coloquei só duas aqui, mas são três coisas, três detalhes. Eles têm que ser consecutivos, portanto, precisam ter uma extremidade em comum e têm que ser colineares, né? Eles têm que estar na mesma reta. Entretanto, eles têm que ter apenas um ponto em comum, somente o ponto de extremidade. Tá certo? Então, detalhe, os segmentos adjacentes têm que ser consecutivos e colineares, mas tem que ter apenas um ponto em comum, que é justamente o ponto da extremidade. Tá certo? Vamos ver como é que funciona. Observe, eu tenho toda essa reta aqui que passa pelos pontos A, B e C. Tá bom? E observe o seguinte, eu coloquei aqui o exemplo. O segmento de reta AB e o segmento de reta BC, eles são adjacentes. O segmento de reta AB e o segmento de reta BC são adjacentes. Por quê? Eles possuem uma extremidade em comum, que é o ponto B, concorda? E são colineares, pertencem à mesma reta R, retinha minúscula aqui, ó, letra minúscula. Então eles são consecutivos e esses segmentos de reta são consecutivos e são colineares, portanto, são adjacentes. E o único ponto em comum entre esses segmentos é o ponto B. Observe esse outro exemplo agora, para ficar mais claro. O segmento de reta AC, observe, o segmento de reta AC é do ponto A ao ponto C. Ele engloba o ponto B. E o segmento de reta BC? Esses dois. Então eu tenho o segmento grande, A até C, e o segmento de reta BC. Perceberam que eles não são adjacentes? Eles são consecutivos, né? Observe, eles têm uma extremidade em comum, que é quem? Que é o ponto C. Eles são colineares, porque pertencem à mesma reta. R. É ou não é? Mas eles não podem ser adjacentes. Por quê? Porque eles não possuem só a extremidade em comum, eles possuem outros pontos. Portanto, ó, do segmento A até o segmento C, ele pega o segmento B. É ou não é? E o segmento BC também tem o segmento B. Portanto, ele tem mais de um ponto em comum. Não é só a extremidade. Por isso que ele não é considerado adjacente. Tá certo? Exemplo básico. Para ficar mais claro, vamos aqui para a questão 1 da mesma página. O que ela diz? Analise a figura e classifique os segmentos indicados em somente consecutivos, somente colineares ou adjacente, que é consecutivo e colinear. Observaram o desenho? Tem vários pontos, vários segmentos de reta, é excelente para fazer o exercício. Então vamos lá. Letra A, o que nós temos aqui? O segmento de reta AB e o segmento de reta BC. Observe esses dois segmentos de reta. Encontraram aqui, ó, segmento de reta AB, está aqui. Segmento de reta BC. Cadê? Está aqui. Ora, muito parecido com esse exemplo. Portanto, eu posso dizer que esse segmento de reta é consecutivo? Posso. Por quê? Porque possui extremidade em comum. Eu posso dizer que ele é colinear, está na mesma reta? Posso. Ele está na mesma reta. Eu posso dizer que ele é adjacente, consecutivo e colinear e possui apenas um ponto em comum? Posso. Portanto, aqui, ó, de cara, nós já temos um exemplo de segmentos de reta adjacente. Então, eles são adjacentes. Certo? Letra B. Eu tenho um segmento de reta AB, tá aqui ele, e o segmento de reta CD. Eles têm ponto em comum, gente? Não, mas eles estão na mesma reta. Então, eu posso dizer que esses segmentos de reta são o quê? Somente colineares. Beleza? E vamos pular lá para a letra E.
eu tenho um segmento de reta EF, ó, EF, passando por B, EF, e o segmento de reta FG, passando por C. O que eu posso dizer que esse segmento é? Ele é colinear? Observem que não, porque a reta de EF, ela passa direto. FG também passa direto. Então eles não são colineares, eles têm apenas um ponto em comum, uma extremidade em comum. Como é o nome do segmento que tem uma extremidade em comum? São segmentos de retas apenas consecutivos. Por que na questão ele disse que é somente colinear ou somente consecutivos? Porque pode ser adjacente, né? Então adjacente ele é tanto colinear quanto colineares quanto consecutivos. Tá certo? E exemplos separados. Isso aqui são somente colineares, pois não possuem nenhum ponto em comum. E são apenas consecutivos, porque não estão na mesma reta. Beleza, gente? Espero que tenham entendido. Termine a questão. Terminem as próximas. São detalhes, questões fáceis para vocês fazerem. É só estudar. Estudem os conceitos de segmento de reta, de semi-reta, de segmentos consecutivos, segmentos adjacentes, segmentos colineares, tá bom? Esses conceitos, se estiverem memorizados na cabeça de vocês, fica fácil de resolver. Quando vocês tiverem dúvidas, vão nos conceitos e aí vocês conseguem responder. Tá certo? Dica do professor Jota. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau.